Graça e paz, amados. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Uma alegria rever os irmãos. Amanhã já estou indo para casa com a graça de Deus. Mandei um áudio para meus filhos, para minha esposa hoje à tarde. Fui surpreendido com os meus filhos retornando o áudio. E uma das coisas que um dos filhos falou no nome dos dois e que eu quase não vim pregar, de tanto que eu fiquei emocionado. Que ele falou assim: pai, o Senhor é um referencial para a nossa vida. Deus abençoe o Senhor aí e use poderosamente nesse lugar. Se eu vi isso da igreja é uma coisa, vocês não me conhecem. Vocês veem eu pregar aqui e falam assim: nossa, eu queria ter esse pastor para mim. Esse pastor tinha que estar aqui nessa igreja. Ô gente, se eu te contar, eu vou te contar só um pouquinho para você passar a não gostar de mim a partir de agora. Quando eu sou pastor de uma igreja, primeiro, o pessoal da frente da igreja tem que ter uma vida de confissão de pecado todo dia. Segundo, tem que ter uma vida ilibada na sociedade. Postou foto com qualquer bebida na mão, não está na frente da igreja. Decepção de muitos. Porque como que eu vou trabalhar com o pessoal da Missão Vida, que está resgatando gente, que está alcoólatra, e vou deixar alguém postar a foto e vir aqui na frente? Que testemunho que a minha liderança vai dar a uma turma que eu trabalho com ela? Segundo, se eu sou pastor da igreja, eu te dou a liberdade como membro de sentar no banco e fazer o casamento dos seus filhos do jeito que você quiser, mas não me convide se tiver bebida alcoólica e festa mundana. Não me convide, eu não vou. Eu não pactuo com essas coisas. Eu te dou a liberdade de você fazer do jeito que você quiser. A casa é sua, mas o ministério é meu. Do mesmo jeito que eu te respeito e você faz da porta para fora, do jeito que você quiser lá, a vida é sua, o filho é seu, você faz do jeito que você quiser. Eu tenho a liberdade de escolher com quem eu vou pactuar e quem eu não vou pactuar. E essas coisas eu não pactuo dentro da minha igreja, como pastor. Então, eu não sou um pastor tão agradável. Sou um pastor que não assiste televisão, eu sou um pastor que não bebe, eu sou um pastor que não torce para time de futebol nenhum, eu não vou em campo de futebol nenhum, eu sou um pastor que a última coisa que eu fui liberto esses meses para trás, de qualquer e todos os joguinhos que já joguei muito, meus sobrinhos estão aqui e sabem disso, eu não jogo mais essas coisas, e meus filhos falam assim: pai, mas o senhor vai fazer o quê? Falei: filho, se não tiver nada para fazer, eu quero ler a palavra, amar Jesus e ficar deitado olhando para cima, esperando Jesus falar comigo. E eu falei com ele assim: e agora eu apertei mais o cinto. Começou essa semana passada. Falei: o que o senhor vai fazer de loucura agora? Eu falei assim: agora eu vou começar a jejuar e orar para Deus me libertar da comida. Vocês estão rindo? Não. Se tem de jejum não resolve. Se tem de jejum não resolve, eu jejuo, gente, toda semana, aí não resolve. Se tem de regime, não resolve comigo. Esse negócio de faz esses negócios tudo, detox, botox, tudo que te dá em detox, não dá, massagem, não vai. Falei: Deus, eu preciso ser liberto dessa miséria, eu sou escravo desse negócio, não quero não. E toda vez que você acha que você é liberto, eu quero te convidar a ficar 1 ano. Tem gente que fala assim: não, eu sou liberto. Então fica 1 ano. Limpo, sem nada. Ficou 1 ano sem ir no shopping e ficar comprando camisa, relógio, celular, trocar de celular, de carro. Fica 1 ano. Eu tenho 2. Eu não compro nenhuma camisa para mim, nem nada. O que eu tenho eu ganho. Porque essas coisas nos escravizam. E a gente acha que não. Então, antes de você preferir e sonhar comigo como seu pastor, eu não sou tão bom assim igual você acha, não. O que eu quero é morrer cada dia mais para esse mundo. Eu quero viver para Cristo. Eu quero queimar minha vida no Senhor Jesus. Para quando subir no púlpito, a palavra arder no seu coração, hein? Eu não quero multidões, eu quero gente transformada. Eu orei 2 anos e jejuei quase toda semana para eu ser liberto do Facebook. Parece idiotice, mas eu percebi que é escravidão. Pastor, entendeu? Só um pouquinho, não comecei a pregar não, isso é só um remedinho para sua alma, tá bom? Então Deus te abençoe. Mas pastor, ele é radical demais. Ora por mim.
tá bom? E eu oro por ti. Eu vou te amar do jeito que você é. Jesus te amou do jeito que você é. Mas a partir do momento que você decide morrer por Ele e para Ele, a história é outra. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus trata a amizade e a intimidade e o andar com Ele tão sério que Ele não indica ninguém como padrão de santidade. Ele se faz o padrão de santidade. Então, como Romanos mesmo diz, que Ele nos amou quando a gente ainda era inimigo dEle e morreu por nós, a gente não valer nada mesmo. Mas uma vez que a gente entende isso e confessa Ele como Senhor da nossa vida, então nós precisamos aprender a andar em toda a vontade de Deus. Isso é ser improvável. Atos capítulo 13, versículo 22, é isso que nós lemos aqui. Volta aí nesse texto para ver se é isso mesmo, porque não é a mensagem dessa noite não. Só para a gente confirmar que nós estamos estudando aí esses dias, coloca ali para nós. Vamos lá? E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará, quer ser segundo o coração de Deus, então precisa aprender a fazer toda a vontade. Meia vontade não é a medida de Deus para mim e para você. Quase toda a vontade não é a medida de Deus para mim e para você. Pode ser para sua avó, pode ser para o seu pai, pode ser até para o seu pastor. Não, esse menino não é top, só tem uns pequenos detalhes que precisa consertar. Para Deus não, ou é toda a vontade ou é nenhuma vontade. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não está no caminho apertado, já está no caminho largo. Com Deus não tem esse negócio de meio. O meio é morno, e o morno ele vomita. E o problema do morno é que ele só se mede com o morto. Por isso que ele sempre acha que ele está quente, porque ele olhando para o morto, ele está mais quente do que o morto. Mas ele nunca olha para o fervoroso de espírito, que Romanos capítulo 12 fala que é o padrão daqueles que são eleitos em Cristo Jesus. Se você ler lá no versículo 11 de Romanos 12 fala para a gente não ficar com a mente desse mundo e renovar nossa mente cada dia mais em Cristo Jesus, e ele dá um padrão de vida. Romanos 12, de 9 até 21, se eu não me engano, dá uma lista de coisas daqueles que verdadeiramente são eleitos em Cristo Jesus, que é pelos frutos que se conhece a árvore, e quem disse isso foi Jesus, não foi nenhum filósofo. A árvore ela é identificada pelos frutos que ela dá. Você não chega numa árvore e fala assim: a partir de hoje você vai dar, chega para um pé de coco e fala: a partir de hoje você vai dar manga. Ele simplesmente dá coco, porque ele é um pé de coco. Ué. Entendeu? Chega num pé de manga e vai olhar e fala assim: ah, isso é um pé de manga, mas podia dar uva. Não vai dar, porque ele dá o que ele é. Então os frutos não é para dizer, eu não dou bons frutos para ter a vida eterna ou ser salvo em Cristo Jesus. Os frutos que eu dou identifica qual o caminho que eu estou andando nele, se é no apertado, no estreito ou se é no largo. Então você fica esperto. Romanos capítulo 12 fala que nós precisamos ser fervorosos de espírito, e essa é a medida de Deus. Ele não está te perguntando a sua opinião e nem a sua teologia, ele deixou escrito em Romanos 12, 11: obedece quem tem juízo e fala quem pode, que é ele. Amém? Isso é só um remedinho para sua alma. Agora abre o Evangelho de Lucas capítulo 5, padrão de santidade. Deus usa o improvável, que quer andar com Ele, e o caminho é santidade. Nós vimos hoje de manhã, caminho de fé, de obediência. Não existe fé sem obediência. A fé que existe sem obediência é uma fé que não salva. Nós vimos hoje de manhã, os leprosos, 10 foram curados, fé, mas só um foi salvo, o que voltou. Nós vimos hoje, os demônios têm fé e até tremem, mas não muda nada a vida deles, continua demônio e continua infernizando, roubando, matando e destruindo. Nós vimos hoje o doutor em teologia, Nicodemos, João 3, e Jesus falou com ele: você é um analfabeto no espírito, você precisa nascer de novo. Nós vimos tudo isso aí num resumão. Davi só foi o que foi porque quando ele fazia o que ninguém via, ele estava adorando ao Senhor. Ele não estava fazendo o que a gente faz quando ninguém vê, não.
Ele estava no Instagram da época, ele não estava chapando todas, ele estava compondo louvores a Deus na sua juventude, lá de trás da malhada, adorando ao Senhor com seu profundo coração, do qual o Espírito do Senhor decidiu andar com ele. E o Espírito do Senhor era com ele. Foi o testemunho de um dos soldados ou da casa real de Saul, que disse para ele, quando ele estava perturbado do Espírito, falou: o que eu vou fazer? Rei. O rei tinha uma orquestra da casa de Israel, gente crente. Por que ele não usou a orquestra dele? Os músicos que tocavam perfeitamente todos os acordes na casa dele, porque ele dava festas reais, então ele tinha músicos bons. Por que ele não chamou os crentes da casa dele? Por que ele teve que chamar um pastorzinho de ovelha que estava lá, o improvável? Porque o improvável, o Espírito do Senhor era com ele. E quando ele dedilhava, ele era liberto. Nós estamos precisando de gente, não é que canta bem e toca bem, não. Nós estamos de gente que liberta pessoas enquanto está cantando aqui. A pessoa está sendo liberta aí. E esses é aqueles que se guardam para Deus. Não precisa ser levita, não. Davi não era levita e compôs 73 ou 74 salmos dos 150. Um cara que andava com Deus. Hoje nós vamos ver Pedro, o mais improvável, que vai pensar num homem lascado. Você já sabe, porque vocês já ouviram várias pregações sobre Pedro. Um jovem, já na verdade maduro, ele era o mais velho de todos os jovens chamados por Jesus. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque a curiosidade que mata a nossa curiosidade nessa noite ele foi o único que, quando chegou o cobrador de impostos, Jesus falou assim: vai lá, Pedro, e pesca o peixe e paga o imposto para mim e para você. Por que ele não pagou para os outros jovens? Porque todos os outros jovens ainda não eram considerados homens, porque na lei de Israel, homem era só considerado a partir dos 20 anos de idade. E então, a partir dos 20 anos de idade, pronto para a guerra, tinha que pagar imposto. Então, se Jesus mandou pagar só para ele e para Pedro, Pedro era mais de 20 anos. Os demais não precisavam de pagar impostos. Matou a charada? Amém? Todos os outros eram abaixo de 20 anos, de que Jesus chamou. E o que era o mais velho é aquele que mais dava problema. Por isso que agora você começa a entender por que Pedro é sempre o primeiro a responder as coisas. É o mais velho. E o mais velho sempre quer mostrar para o mais novo que ele sabe mais. E esse é Pedro. E aqui está o chamado dele, Lucas 5. Olha aí. Abre aí. Lucas 5. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo lago da Galileia. Esse é o lado de Genezaré, mas é o mesmo lago, várias cidades em volta. Então, quando o texto fala lago de Genezaré, era do lado da Tiberíades, era do outro lado. Genezaré fica exatamente o oposto, na direção contrária exata de Genezaré. Tiberíades do outro, Cafarnaum, se você está do lado de Genezaré, fica do lado direito. Se você está do lado de Tiberíades, fica do lado esquerdo. Entre Cafarnaum e Tiberíades, a cidade de Magdala ou de Madalena. E tem outras coisas mais. E aí? Então eles estavam do lado aqui de Genezaré. E Pedro morava em Cafarnaum. Então ele estava encostado, lavando as redes, porque tinha sido um fracasso aquela noite. Não teve coragem nem de parar na praia de Cafarnaum. Estava lavando as redes. Vamos lá? E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique.
Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, mais uma vez eu lhe suplico que o Senhor cumpra a tua promessa de Lucas 12:12 na minha alma, na minha mente. Que o teu Espírito conduza toda essa palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça no nome de Jesus. Amém. Amém. O que faz um homem reprovado pelos rabinos? Porque ele já estava na profissão de pescador. Lembra hoje de manhã quando eu falei as 3 provas que os filhos passavam, adolescente, para chegar a ser mestre como Nicodemos, que era mestre dos mestres na lei. Então ele passava pelas 3 provas. Quando eles eram reprovados em uma dessas 3 provas, eles voltavam para a profissão dos pais ou da família. Então quando Jesus chama esses homens para ser discípulos dele como rabino, eles já estavam nas suas profissões. Isso quer dizer que eles tinham sido reprovados na escola rabínica, e naquela época o chique era ser rabino, e não pescador, médico, coletor de impostos. Era rabino, aquele que tinha o poder de interpretar a lei do Senhor e ministrar o coração do povo. Tamanho respeito que eles tinham por aqueles que eram homens de Deus. O que hoje tem acontecido ao contrário, é aonde a gente tem passado. E eu quero te deixar um recado nessa noite: cuidado com o que você anda falando dos seus pastores, por favor. Não é por eles não, eles são pecadores como você e como eu. É pelo Deus que vocês servem. Eu tenho algumas tristes histórias de gente que me perseguiram, que se levantaram e que falaram. E eu chorei demais, porque eu já sabia onde a história ia dar. Muitos dos quais nem vivos estão hoje. E não é porque eu quis ou joguei praga. Eu até orei quando eu vi que a história ia caminhar para esse lado ruim da morte. Eu falei: Deus, tem misericórdia desse povo, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Eu tenho filho. Meus filhos qualquer dia podem se rebelar com o pastor, pode se rebelar contra o presbítero, e pode falar qualquer abobrinha contra eles. E eu não quero que o Senhor pese a mão sobre os meus filhos, porque jovem adolescente fala para lá. Eu fui jovem adolescente, e na minha época, quando eu falava, minha mãe sempre falava assim: aqui dentro de casa não se fala de pastor. E ela nem sabia que um dia eu ia ser pastor. A turminha da igreja que estava orando, jejuando, buscando, e os pastores só podando. E nós orando, jejuando e buscando, e é só podando. Eu sou da igreja presbiteriana do Brasil, você entendeu? Daquela que a grande maioria fala que não tem mais nada. E eu sou o improvável no meio deles, porque Deus provou que é totalmente contrário. No dia que eles quiserem me expulsar, mas enquanto Deus me manter lá. E um dia nós estávamos dentro de casa lá, e os meninos começaram a falar mal dos nossos pastores. Minha mãe parou e falou assim: vocês são bem-vindos dentro da minha casa, mas falar mal de pastor é lá na rua. Aqui dentro da minha casa não se fala mal de pastor. Eu nunca esqueci disso. Mas eu sei que adolescente fala, nós falávamos. Só que tem um detalhe: quando Deus resolve levar isso a sério, o problema é que Deus nos ama, mas Ele é justo. Ele não respeita pai, dízimo, médico, doutor. Se Ele falar que vai botar um ponto final, Ele põe. E eu já fiz alguns enterros chorando, sabendo, porque as pessoas tinham falado mal de pastor. Então, no nome de Jesus, nessa casa, se você não está satisfeito, a porta sempre esteve aberta. Ela não é minha não, mas eu falo assim na igreja. Ela vai continuar aberta. Do mesmo jeito que você entrou, sai, mas sai calado no nome de Jesus. Deus é o Deus da seara, sempre vai encher esses lugares aqui no nome de Jesus. Nós não podemos andar contra a autoridade. Amém?
Quando Jesus chamou esses homens, eles entenderam a autoridade sobre a vida deles, por isso eles largaram tudo. Eles largaram tudo, não ficaram questionando: com que eu vou pagar o salário? Como é que eu vou pagar o salário? Como é que eu vou alimentar meus filhos? Largou tudo e o seguiu. Tinha uma autoridade sobre eles. E hoje de manhã nós vimos que aquele que quer Jesus como Senhor e Salvador, ele tem que largar tudo, é morte. Tem uma turma aqui que levantou e falou que está decidida a morrer. Você ainda dá a chance de pedir perdão a Deus e pular fora desse barco, porque morrer é difícil e dói. Eu estou morrendo todo dia. Já contei isso para vocês hoje de manhã. E toda vez que eu acho alguma coisa errada em mim, eu falo: Deus, mata isso no nome de Jesus, custe o que custar. Mesmo que eu venha sofrer, eu não quero ser um homem rebelde contra o Senhor. Eu quero andar na tua vontade. O que o Senhor falar vai, eu vou. Se o Senhor falar fica, eu fico. E eu tenho pagado um alto preço por isso, porque eu não tenho ficado mais do que 3, 5 anos no máximo numa igreja, porque Deus está com pressa do que Ele tem para fazer e acordar a sua igreja, porque o noivo está às portas. Então nós vamos aprender a obedecer. Pedro largou. Mas eu quero deixar nessa noite para você da vida de Pedro, que era um cara que tinha tudo para dar errado, porque respondia errado, dava ideia errada, era o primeiro a falar e tinha que voltar atrás, negou a Jesus 3 vezes, falou que ia morrer com ele e negou. E quando ele desacreditou dele, falou assim: vou voltar para pescar. Jesus foi ao encontro dele e o resgatou. Falou: agora você está pronto. O que eu falei com você hoje de manhã? Que quando nós confessamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a primeira coisa, ficou com medo, né? Jejum e ora não, para você ver. Jejum e ora não, para você ver. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nós entendemos o que o Espírito de Deus fala conosco, que a gente tem que se curvar diante desse Senhor, vai começar a desconstrução da nossa vida. Porque tudo que a gente acha, Deus não está nem aí para isso, Ele vai começar a arrancar de nós. E isso dói, morrer dói. E tudo que Ele quer, Ele vai começar a construir em nós. Eu acho que eu tenho que me defender, e Deus acha que Ele é o meu juiz, então vai prevalecer o que Ele acha e não o que eu acho. Eu tenho que calar, sofrer o dano e orar, e Ele vai ser o meu juiz na hora que Ele quiser. Isso é desconstrução. Porque tem uma turma dentro da igreja, que está dentro da igreja louvando, dá até dízimo, até obedece o pastor, está aqui, mas ele quer se defender quando alguém fala alguma coisa com ele. Espera aí que vai ver comigo. Isso está na Bíblia não. Você tem que morrer. Você tem que aprender do jeito que está na Bíblia. A medida da Bíblia que é a certa. Não é o que eu acho. Pastor, tem tantos anos de igreja, eu também fiz teologia, e eu não acho. Falei: você não tem que achar, você tem que perder, porque quem perde é que ganha. Entendeu, amado? Você precisa colocar isso na sua cabeça. Então Deus começa a desconstruir Pedro aqui. Primeira coisa que Deus construiu em Pedro: você pode ter anos de pescaria, mas enquanto eu quiser, você pode passar a noite toda pescando e você não vai pegar nada. Nunca aconteceu isso com você na sua profissão, não? Você trabalha certinho, você estudou certinho, você comprou as coisas para fazer a venda certinho, e o negócio deu tudo errado, e as contas não dão errado não, elas sempre chegam na hora certinha, e não pagou, vai juro em cima, e o negócio vai aumentando. Ou só acontece isso comigo? Com você não acontece não, é só comigo o pecador aqui. Nunca aconteceu isso com você? Passa a noite inteira estudando, estuda, chega na hora da prova, deu branco. Estudou mesmo, porque tem uns miseráveis aí que não estudam não. E depois fica orando para Deus: pastor, ora para Deus me abençoar na prova. Primeira coisa que eu pergunto: você estudou? E eu olho no olho, porque os olhos são a janela da alma. Se eu olhar para baixo, deu espírito de gagueira para falar, posso saber. Quando começa assim, não estudou. Eu vou, filho, vou orar para Deus ter misericórdia da sua vida. Você sofreu dano, porque Deus não faz mágica não, Deus faz milagre. Você estuda, lê, Deus traz à memória aquilo que você estudou.
Agora eu vou chegar aqui, não li a Bíblia a semana toda, nada. Não ouvi nada de louvor. Só fiquei vendo porcariada na internet, indo para o trânsito, xingando os outros. Chega aqui no púlpito, eu vou abrir a Bíblia, vou botar o dedo, e Deus me usa porque eu sou pastor. Ah, coitadinho. Tem que encher. Entendeu? Entendeu aí a juventude? Passa a marcha, meus filhos, vai estudar. No nome de Jesus, começa a ler. Meu filho menor falou assim: pai, eu vou estudar porque eu quero ser muito rico. Foi quando ele começou a acordar às 6 horas da manhã para ter que ir para a aula. O menorzinho meu é mais dureza, parece com o pai. Eu vou estudar e eu vou ganhar muito dinheiro. Falei: uai, meu filho, que bom, para quê? Porque eu vou comprar uma escola para mim. É mesmo, meu filho? É, eu vou explodir ela. Tem ódio daquele trem. Ele estava mudando para acordar às 6 horas da manhã, todo dia, para ir para a escola. Falei: ô meu filho, aí em vez de eu brigar com ele, achar ruim, eu falei: meu filho, bate aqui, bem-vindo ao time. Eu também não gosto de estudar não, mas deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa, tem muita coisa que a gente não gosta, mas tem que fazer. Então estuda, no nome de Jesus. Tem muita coisa que a gente não gosta de fazer, mas a gente precisa fazer, senão a gente morre. E a palavra do Senhor diz que se a gente não andar no caminho estreito e num caminho de morte para esse mundo, nós vamos morrer para ele. Isso é fato. E morrer para essas coisas aqui que todo mundo faz e é aprazível aos nossos olhos e nos dá prazer de fazer as coisas, e dá mesmo, o negócio é bom. Gente, se pecado fosse ruim, igual o Giló e Jurubeba, era só alguns aqui na igreja que pecavam, nós ia ter um problema nenhum. Só os mais velhos aqui, a turma dos mais velhos que ama Giló e Jurubeba. Que Deus abençoe para lá. Eu detesto. Entendeu? O negócio é bom, mas nem tudo que é bom é o certo. Nem tudo que dá certo é certo. E de vez em quando Deus pega a gente, igual pegou Pedro aqui, a gente todo indiplomado na pescaria, já com 2 barcos. Você já viu algum pescador começar a pescar e comprar 2 barcos logo de uma vez? Ele começa na vara de bambu, pescando, e achando que está pescando aquele peixe chamado de cachorra, e vai jogar fora o peixe, é uma traíra. Esse é o pescador ruim. Quando eu comecei a aprender a pescar, falou: pastor, tem uns peixes aqui que é ruim, se pescar o senhor joga fora. Toda cachorra tem uns dentinhos para fora assim, e é meio prata, e aquele não presta para nada, tem espinho, pouca carne, o senhor pesca e joga ele fora. E eu estou lá na beirada, no Capim Branco, lá em Uberlândia, e estou pescando aquele negócio. Aí veio um, já estava 6 horas da tarde, escurecendo, veio um com os dentinhos para fora, e eu botei o pé em cima e falei: nossa, eu peguei, foi um São Bernard aqui, ó, um cachorro grande. Os dentes estão tudo para fora, vou jogar fora. Não, peraí, pastor, chegou lá, era uma traíra, estava quase jogando ela fora. Não, isso aí é bom. Você começa com a vara de bambu, depois você vai para o molinete, depois você compra um melhor, depois você compra, né, um barquinho, depois você compra um barquinho melhor. Pedro está com 2 barcos, já tem gente ali, ele é internacional na pescaria. Mas naquele dia, Deus tinha um alvo e um propósito, porque Deus escreveu todos os nossos dias. Lembra que nós lemos aqui no Salmo 139, versículo 16? Cada um deles escritos e designados. Deixa eu te falar, tem dia na sua vida que você vai fracassar, e é de Deus. A noite toda pescando, e não pegou nada. Você tem um melhor barco, você já tem treino. Você sabe que no mar o melhor jeito de pescar é a madrugada. E passou a madrugada inteira pescando. Chega de manhã, não pegou nada. Deus desconstruindo ele. Porque Deus tinha um propósito maior para a vida de Pedro. Quando você começar a fazer tudo certinho e ainda assim está dando tudo errado, não para de praguejar, de murmurar de sua vida. Fique em silêncio, deixa Deus te construir no nome de Jesus. Olha para Deus, para de olhar para as pessoas. Já pensou se Pedro estivesse murmurando, xingando? Quando Jesus chegasse e falasse assim: deixa eu entrar no seu barco, primeira coisa que ele ia falar: ó, hoje eu não estou bem não, o senhor com esse negócio de pregação aí, prega em outro lugar, porque hoje eu estou mal, tudo deu errado, e não é da sua conta, o barco é meu, vai pregar em outro lugar.
Você já está amargurado. Quando a pessoa está amargurada e fica aumentando essa amargura de alma no coração, ela machuca todo mundo, até quem está próximo. Pedro, mesmo fracassado, ele estava ali lavando as redes e provavelmente pensando, como é que eu vou pagar as contas, o que eu vou fazer? Mas estava tanto em silêncio que quando o Senhor Jesus chegou, ele atendeu, deixou entrar no seu barco. Afasta ele um pouco, ó, para você ver, primeiro pede para entrar, depois pede para afastar um pouco da praia, e Pedro fez. Quando a gente fracassa na vida, filho, a gente deveria parar e voltar para a palavra, e obedecer o que a palavra diz para a gente fazer. O fracasso da nossa vida é Deus reconstruindo uma nova direção para as nossas vidas. Pedro deixou, Jesus pregou, e pregou, e pregou, e pregou, e quando terminou ainda falou assim, agora vão pescar? Vocês não estão entendendo, agora é meio-dia, pior hora para pescar em mar, e no fundo então, vamos para o largo, faz-te ao meio, no meio, e Pedro falou assim, Senhor, nós passamos a noite toda lançando as redes e não apanhamos nada. Vamos olhar aí no texto. Versículo 5. Aliás, vamos voltar no 4, que é quando Jesus dá a ordem. Quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Vamos lá todo mundo, versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre. Não, pode parar, tudo ruim. Vamos de novo, tomou café, não? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Respondeu-lhe Simão, mestre. Dá uma pausa aí, deixa aqui para nós na tela. Havendo trabalhado a noite toda, nada pegamos. Nós somos profissionais, o senhor entende de pregação, nós entendemos de pescaria, e essa noite foi ruim. Mesmo sabendo tudo que você sabe da sua profissão, da sua vocação, daquilo que você faz, do seu casamento, da sua empresa, da sua escola, do que você estuda, você precisa aprender um princípio nesse versículo aí. Mesmo sabendo, quando você ouvir a voz de Deus, obedeça. Mesmo que seja contrário ao que você sabe, porque o que você sabe é menos do que a loucura de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que qualquer homem. Quando Deus der alguma direção louca para a sua vida, como essa, dar o meio-dia, no meio, ainda lançar a rede, mesmo que pareça tudo contrário, obedeça. Olha aqui que Pedro fala, olha o princípio que Jesus, que o nosso Senhor quer ensinar para nós, quando Ele está nos desconstruindo. A nossa base deve ser a palavra. Não pegamos nada, mas debaixo da tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Sabe por que milagre não tem acontecido muito nas igrejas hoje? É porque a gente lança a rede, a gente trata Jesus igual Uber, a gente dá o dízimo e quer que Ele leve a gente. Deus, eu construí aqui, eu fiz uma empresa aqui, eu estou vendendo isso, então Deus, abençoa aqui. Entre os presbiterianos é assim, a gente chega final do ano, faz o orçamento e fala, o que nós vamos fazer para o ano que vem? Quando o pastor sonha alguma coisa, ele põe assim, não, acho que eu faço assim, aí os presbíteros lá falam assim, mas não tem dinheiro, mas não sei o quê, é um tal de então é um tal de, não faz, quando faz qualquer coisa, então vamos fazer, então vamos orar para Deus abençoar. Esse não é o princípio da palavra, não. O princípio de uma igreja viva é Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante. Quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja, é o Espírito de Deus que manda na igreja, não é a igreja que manda no Espírito, não. O Espírito do Senhor desce e fala, agora me separa Paulo e Barnabé,
Eles oram em jejum para escolher diácono, eles oram em jejum para escolher presbítero, eles oram em jejum para enviar, eles oram em jejum para voltar, eles oram em jejum para tudo. Hoje a gente só ora em jejum quando alguém da nossa família está de câncer, está com alguma doença incurável, ou quando tem que passar num concurso e aí quer que Deus faz mágica, estuda pouco e quer que Deus faz muito, revelação. Aí jejua, aí ora. Mas em Atos dos Apóstolos, toda a direção da vida daquele povo, quase que eu falei meninos, porque está entrando os meninos aí agora, era debaixo da palavra. Sob a tua palavra lançarei as minhas redes. Ou você quer um milagre no seu trabalho lá, em momento de crise? Vai ler Bíblia. Oh meu Deus, me dá uma estratégia que o Senhor tem, deixa eu ouvir tua voz. Vai para o quarto, teu pai que está em secreto já está nesse quarto já, Mateus 6,6. Deus, Ele tem a satisfação de nos revelar aquilo que está para acontecer. Leia a Bíblia, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Ele é aquele que estraga o seu prazer nos filmes da vida, porque Ele sempre dá spoiler, sempre, Ele fala, quando vir é assim, já contou o final, que você nem está acreditando, mas é o autor de toda a existência, é o criador de todo o universo, e Ele já falou o que vai acontecer. E outra coisa, Ele não precisa se acreditar não, porque Ele é Deus. Você crendo ou não, o problema é seu, não é problema dele. É mais ou menos esse negócio assim, nós e muita gente nem crê nos carros da Fiat, mas durante quase 15 anos, eu não estou ganhando nada para a Fiat, mas durante quase 15 anos, foi o carro que mais vendeu no mercado brasileiro, a gente acreditando nele ou não, entendeu? Caiu sua ficha? Deus é exatamente desse jeito, se acreditando nele ou não, confiando nele ou não, apostando nele ou não, o que ele falou vai acontecer, meu filho. E se você não estiver com ele, eu já estou te falando nessa noite, você se lascou, que é eterno. Não tem volta. Agora você não sabe nem o que é eterno, por isso eu falei, nem doeu no seu coração, mas eu vou te fazer um medo que um pastor fez quando eu era adolescente, e nunca mais eu esqueci desse medo, que eu estava lá brincando, não tinha Facebook nem nada, porque senão eu estava no Facebook, enquanto o pastor pregando, e tá, que curte Facebook, tá, que não sei o que, conversa, tá, que conversa pelo WhatsApp, nossa, pastor, engraçado demais, nossa, esse carequinha, não deixe de prestar atenção na mensagem. A gente tinha os nossos códigos lá também, para conversar enquanto o pastor estava falando. E aí a gente estava conversando, é tudo igual, só muda tecnologia. E então o pastor falou assim, deixa eu te falar aqui que é 1 minuto da eternidade. Aí eu falei, essa eu quero ver. Acordei. Falou, pensa, um canarinho, a amolar o bico dele todo dia na pedra da Ibituruna. E no dia que ela acabar, de tanto ele amolar o bico, passou 1 minuto da eternidade. É muito tempo você ficar no inferno, meu irmão, acorda. Eu acordei. Falei, meu Deus, eu estou no caminho errado, o que eu estou fazendo? Falei, gente, tem que diminuir os palavrão, tem que mudar de vida. E aí eu descobri aquilo que eu falei hoje de manhã para vocês. Não sou eu que luto, é o Espírito de Deus que luta em mim quando eu creio nele. O justo viverá por fé. Quando você define essa fé obediente e começa a buscar ser cheio do Espírito. Romanos capítulo 8, capítulo todo, você devia ler umas 100 vezes, no mínimo, porque eu leio quase toda semana, capítulo 8, e ainda não decorei, porque o capítulo 8 de Romanos é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos guia, e quando fala que o Espírito Santo de Deus nos guia, Ele toma pela mão, e Ele puxa, como um pai puxa o filho, é aqui meu filho, espera aí, vamos passar agora não, agora vai, corre, vamos com o pai, mão, seguro, essa é a expressão que fala, o Espírito de Deus vos guiará, e hoje a gente sai correndo e puxando o Espírito Santo, vem aqui, ó, abençoa, nós temos que lançar as nossas redes debaixo da palavra de Deus, amados, pastor, e quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus, filho, então volta para o seu quarto, porque Ele está lá, até você ouvir. Ora, lê Bíblia, ora, lê Bíblia, ora. Você não devia fazer nada na sua vida sem oração e sem palavra, porque você está vivendo uma vida na frente de Deus. Deus não tem obrigação nenhuma de abençoar o que você fez, sem você perguntar para Ele se era para ter feito. Não tem.
Muitos fracassos da nossa vida acontecem assim. Porque a gente acha que é crente, porque a gente acha que tem um espírito, porque eu trabalho, porque eu dou o dízimo. Então Deus tem que me abençoar nas coisas que eu faço. Onde está isso na Bíblia? Me mostra. Na Bíblia está o seguinte: se eu obedecer tudo que Deus me mandou, tudo que Ele deixou escrito, aí as bênçãos vão correr atrás de mim e vão me alcançar aonde eu estiver. E tem mais de 14 tipos de bênção em Deuteronômio 28, abaixo do versículo 1 e 2, que é o que eu falei aqui resumidamente. Se eu ouvir e obedecer tudo que Deus mandar. Pastor, mas é Antigo Testamento, ovelhinha retardada. Antigo Testamento não morreu nem anulou. É uma progressão de revelação até o novo. Um completa o outro. O antigo continua junto com o novo, porque no antigo já trata da graça, da aliança, da salvação, da Nova Jerusalém. No proto-evangelho, que é considerado o livro de Isaías, é o evangelho antes dos evangelhos. Ele tem toda a narração da vinda de Cristo, da morte e da volta e da Nova Jerusalém. É uma revelação progressiva, vai crescendo, não vai anulando não. Tanto que Jesus falou: eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Ele não veio anular, não foi anulado. E é através da morte dele que a lei é cumprida em nós. Então é o Espírito de Deus que nos leva a perdoar uma pessoa 70 vezes 7. Porque sem ele, você não dá conta de perdoar nenhuma. Aí sabe o que você faz como bom crente? A maioria dos crentes hoje, lá da minha terra, aqui não tem isso não. É lá em São Vicente, na Baixada Santista. Pede desculpa. Oh, desculpa, foi mal aí. Rei com você, desculpa. Se for bom crente, não pede perdão não. Porque a desculpa é a desculpa de não se pedir perdão. Porque quem pede desculpa fala que no fundo ele não teve culpa. Porque desculpa é sem culpa, perdão é eu errei, me dá uma nova oportunidade. A única vez que aparece a palavra desculpa nas Escrituras é quando Paulo é açoitado como cidadão romano e eles erraram e prenderam ele, porque não podia ser preso sem ter julgamento. E então Paulo requer isso, fala assim: não, eles estão me mandando embora? Não, manda eles virem aqui porque eu sou cidadão romano. E eles chegam e pedem desculpa. É a única vez. O Senhor Jesus não ensinou isso não. O Senhor Jesus falou que é para a gente pedir perdão. Mas só pede perdão crente que é cheio do Espírito Santo de Deus. Quem está buscando ser cheio debaixo da palavra. O nosso sucesso na pescaria da vida só vai dar certo se a gente lançar as redes debaixo da palavra de Deus. Mas sob a tua palavra nós lançaremos as nossas redes. Eu quero te desafiar, irmão, nessa noite, a você passar a sua empresa, a passar os seus negócios, a sua vida debaixo do crivo das Escrituras. E se você fizer o que a palavra de Deus manda você fazer e não acontecer os milagres de Deus na sua vida, ô filho, eu boto fogo nessa Bíblia. Que é isso, pastor? Eu creio no Deus que eu estou servindo. E toda vez que o povo de Deus lança a vida deles, a profissão deles, o casamento deles, debaixo da palavra, os milagres voltam a acontecer. O Deus que tira a água da rocha continua o mesmo. O Deus que faz a farinha multiplicar continua o mesmo. O Deus que cura enfermidades continua o mesmo. Nós aqui mudamos. Esse é o processo. Eu quero te desafiar a isso. E eu tenho certeza que eu vou escutar muitos testemunhos de milagre nesse lugar, se você obedecer a palavra. Porque a mulher quer ter um casamento bom, mas não quer ser submissa ao marido. Não gosta nem dessa palavra, não gosta nem de estudar. O homem quer ter um casamento bom, uma mulher abençoada, mas não quer morrer pela esposa, o infeliz. Então, não quer estar debaixo da palavra. Porque a palavra fala: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e assim morreu por ela. Em vez dele morrer, está matando a mulher. Misericórdia. E quer ter um casamento bom, porque é adulto, porque é dono do seu dinheiro, porque eu sou dono do meu nariz e agora eu tenho dinheiro, então eu vou casar. Nem assim não, quem fez o casamento foi Deus e Ele deixou regras. Por que você não fez isso com o seu carro então? Eu sou adulto, eu tenho dinheiro, eu sou dono do meu nariz, eu não tenho carteira e nunca fiz aula de escola
de autoescola, mãe, vou comprar um carro porque eu sou adulto, porque eu sou maduro, porque agora eu tenho dinheiro. O que acontece com um cara que compra um carro assim? E tira ele da agência, zerinho, e tenta trazer para casa. Porque é assim que você está fazendo seu casamento. É assim que você está fazendo com criação de filhos. É assim que você está fazendo na sua empresa. É assim que você está fazendo um monte de negócio na sua vida, quando você não lança as redes debaixo da palavra de Deus. Isso é sério, irmãos. Porque hoje a gente faz porque todo mundo faz. Não, meu pastor faz assim, então eu também faço assim. Aí eu te pergunto, seu pastor está seguindo o que está na palavra? Porque na hora que ele se lascar porque não fez debaixo da palavra, você vai se lascar junto com ele. A nossa direção é o que a palavra de Deus diz. Então quando eu estiver pregando, esse pastor é bom, vou seguir tudo. Ele fala, não, examine as escrituras, confere o que está escrito aí, irmão. Eu não sou perfeito, não inerrante, não. Sou pecador, mas eu tento andar debaixo da palavra. Nós precisamos entender isso. Os filhos querem ter pais maravilhosos, mas eles não querem ser obedientes. Aliás, eles estão naquela de Romanos capítulo 1. Que na geração nossa, lembra que nós lemos lá? De Mateus 24, que Jesus dá um spoiler dos últimos dias e fala que será como nos dias de Noé. Os filhos serão desobedientes aos pais. E eles estão achando super curtido e legal isso. Se obedeci meu pai hoje, só aumentou o juízo na sua vida? Só diminuiu mais um dia de sua vida? Porque abrevia. O que prolonga a vida na face da terra é obedecer aos pais. Nós precisamos entender isso, amados. No nome de Jesus. Talvez você não tenha o pai que você gostaria de ter, nem a mãe, mas eles também não escolheram vocês, não. Foi Deus que deu do jeito que veio aí. Olha aí, o que meu pai e minha mãe recebeu. Pensa na mulher que sofreu, tadinha. Mas no joelho orou. Uma mulher que era estéril, nem podia ter filho. E um dia ajoelhou e falou, Deus, se eu me der um filho, eu vou dar ele para a glória do Senhor. Estou pedindo ele para a glória do Senhor. Ela era nova convertida, não sabia nem o que estava orando, mas Deus resolveu atender e eu me lasquei. Pastor, toma, pastor. Samuel foi pastor. Vocação, chamado. É algo muito sério. Aí, só para avacalhar com meus filhos, não foi não, só para avacalhar não, mas orando, um dia de quebrantamento, falei, Deus, eu ainda nem filho tenho, mas eu estou entregando os 2 para o Senhor, os 3, os 4, os que o Senhor tiver para a glória do Senhor, o Senhor faz nascer. O que não for para a glória do Senhor, o Senhor não deixa nem entrar no ventre da minha esposa, no nome de Jesus. Eu quero filho para a glória do Senhor, e eu entrego meus filhos, todos os dias deles, na mão do Senhor. O que o Senhor quiser que eles sejam, é o que eles vão ser, no nome de Jesus. Fica de pé, minha mulher, vamos fazer o voto aqui. Falei, nós não temos filho não. Falei, mas vamos ter pela fé. Põe e fica em pé aí. E hoje eu tenho 2 filhos, um de 16 e um de 15. 16 vai fazer 17 esse ano. Nunca namorou. Deu uns beijinhos, umas ficagens aí, que passou vergonhão depois, porque Jesus fez ele lá na casa do homem e da mulher e pedir perdão. Eu não. Eu falei, você fez papel de moleque, e eu vou orar por você. E orei. Fui orando, falei, Deus, incomoda o coração do meu filho, tira a paz dele, não deixa ele dormir. Ele errou com essa menina, ele errou com essa família. Não é isso que eu ensino em casa e não é isso que eu prego na igreja. Eu tenho o meu compromisso, é com o Senhor. Então incomoda o coração do meu filho. Foi 1 ano e pouco eu orando, calado, sem falar nada com ele, amando, pagando a escola dele, dando dinheiro para ele lanchar, tudo. Um dia ele chegou, ano passado, falou assim, pai, eu estou vendo o senhor pregar essas coisas e tudo aí, meu coração está pesado. Eu vou ligar para o tio, que é o vice-presidente da igreja, e vou pedir perdão. E vou pedir perdão para a esposa dele, para a tia. Vou contar tudo que eu fiz com a filha deles. E vou pedir perdão para ela também. Eu comecei a chorar. Eu falei, agora meu filho, você é homem. Você está de parabéns. Um homem faz isso. Porque errar, você vai errar várias vezes. Mas você vai decidir se você vai ser moleque a vida toda, como um monte de homem casado está sendo aí, ou se você vai ser homem de verdade. Isso é ser homem de verdade, meu filho.
mas eu não vou com você não. Eu levo você na porta, você sobe. Quando você foi beijar menino, você não me chamou para participar do negócio, agora você quer me botar eu na furada? Quem pariu o Mateus que balance, o nome dele é Mateus. Pois ele foi lá e conversou. E chamou e falou: tio, eu desonrei a família do senhor, o nome do senhor, eu desonrei a senhora, me perdoa. Sabe o que esse homem falou? Falei: e se ele te der um murro no olho, eu vou te levar para o hospital. E você mereceu. Você vai ficar calado e descer calado, com os olhos inchados, a lágrima descendo. O homem falou assim: foi seu pai que te mandou para aqui, meu filho? Não, meu pai só orou por mim, a decisão é minha. O homem começou a chorar. Falou: meu filho, hoje vocês estão novos para namorar, mas se algum dia se ainda gostar da minha filha e quiser entrar nessa casa, você é o primeiro. O que você para mim é homem. Aprendeu? Meu filho não voa não, e nem é santo. Eu falo com ele: filho, isso foi de Deus, mas carne não converte não. Não dá esses beijos de 10 segundos, esse tem não, porque os hormônios sobem. Eu nunca vi um hormônio batista, assembleiano, pentecostal. Hormônio é hormônio. Beijou, o negócio subiu, esquentou, é fogo estranho, vai dar ruim. Corre, no nome de Jesus. Entendeu a turma aí? Namoro de ceguinho de Jericó é só para quem é casado. De namorar em braille é só para quem é casado. No nome de Jesus. Amém? Tem que lançar tudo debaixo das redes, gente. Ou vocês acharam que eu não ia falar com vocês? Recebe o que é seu e muda no nome de Jesus. Se esse menino aí está igual ceguinho de Jericó, fala com ele: veja em nome de Jesus, e quando casar, toque. Não é? Tem que honrar no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aprende a lançar a rede, e é debaixo da palavra do Senhor. Se você aprender, você vai ver a pesca maravilhosa que você vai viver. Você vai ver. Você vai até abençoar vidas, porque no texto aqui fala que ele, vendo o tamanho da pesca, chamou os barquinhos que estavam colados. Deixa eu te dar uma dica, presta atenção. Olha no texto que fala aí. Quando ele viu o tamanho dos peixes, que falou aqui? Versículo 5, 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem. Deixa eu te dar uma dica. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Na versão a mensagem fala que destrói os bons costumes. Você quer participar de coisa de milagre? Encosta seu barco perto do barco que está andando com Jesus, filho. Sai fora dessa turma que te puxa para fora, que só conta piada imoral, que só fica de crush na escola, que só fica mandando nude no seu celular e o seu pai não sabe. Aquele monte de nude, aqueles vídeos, aqueles grupos que tem no WhatsApp, seu pai não sabe, mas eu sei que tem. Porque eu tenho um menino que é adolescente e jovem, eu sou amigo deles, eles me contam. O pai saiu do grupo e tal, começou a mandar vídeo de pornografia lá, e eu pulei fora. E é da escola, seus pais não sabem. Vocês apagam antes. Não me engana não, filho. Muda, no nome de Jesus. Encosta perto de quem merece. Encosta perto de quem Jesus anda com ele. E quando o milagre acontecer, você vai ser abençoado. Porque quando nós andamos com Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor, a primeira coisa que a gente faz é dividir a bênção que Deus dá para nós. E quem estiver mais próximo é que vai ser abençoado. É o princípio que está aqui. Anda com Jesus. Anda com quem anda com Jesus. Quando eu me converti aos 19 anos, que eu contei o testemunho da minha conversão aqui, eu comecei a andar com um presbítero da nossa igreja. E a grande maioria dos mais velhos aqui conheceu ele, presbítero Porfírio Alacrino. Um homem analfabeto, que só sabia ler na Bíblia, só sabia escrever o nome dele. Mas um homem que quando morreu tinha mais de 60 pastores no seu enterro e mais de 2.000 pessoas, ficou fora da igreja, não coube na primeira igreja, aqui em Valadares.
Eu tive o privilégio de andar 2 anos com ele, quase todos os dias, toda semana eu levava ele para fazer visita em algum lugar. Eu encostei perto do barquinho que Jesus estava dentro, e como estava, aquele homem era um homem que quando orava, ele falava assim: meu filho, vão orar por essa família, porque esse enfermo aí, Deus falou que não vai curar não, ele vai levar, e morria mesmo, podia comprar o caixão que não vivia não, mas quando ele orava, e sempre ele pregava o evangelho antes, e depois ele orava, e ele falava assim: esse aí Deus vai salvar, vai curar, vai dar mais uns anos de vida para ele ter oportunidade de consertar a vida dele. Ô gente, vocês podem chamar depois, eu acho que ela ainda é viva. O seu marido não, mas dona Luzia é, Luzia Calhão. Já estava 4 meses em coma, e a família odiava crente, mas nessa hora chamou o presbítero Porfírio, e ele pregou, e quando ele orou, e terminou a oração, a dona Luzia estava de pé na porta do banheiro, e a família toda com um zoião desse tamanho, e ela falou: o que foi, gente? Eu só quero tomar um banho, estou com fome. 4 meses em coma. Esse homem é daqui de Valadares, passou aqui. Eu aprendi muito com ele. Eu aprendi que mesmo ele sendo e tendo tudo que ele tinha, e ouvindo a voz de Deus como ele ouvia, como nenhum pastor daquela época ouvia, ele ainda respeitava os seus pastores e obedecia. E não saiu da igreja, ficou até... A igreja não mudou e ficou do jeito dele, mas as boas sementes ficaram. Glória a Deus, aleluia. E eu sou uma delas. E ele falou: meu filho, vou te ensinar meu segredo, porque você sabe que eu sou analfabeto. Muita gente se converteu através dele. Estou terminando, 56 minutos, está lá, já me deram o sinal. Ele falou assim: o meu segredo é, toda sexta-feira, 6 horas da manhã, eu pego uma garrafinha de água, eu pego o meu inário, e eu pego a minha Bíblia, e o caderninho que o povo colocou pedido de oração. Nem a Isabel sabe, meu filho, e ela não pode ir comigo. Eu vou para um desses montes aqui de Valadares, e eu fico lá das 6 da manhã às 6 da tarde, só eu e meu Jesus. Ali eu canto, ali eu oro por todo mundo, ali eu escrevo, ali eu oro, ali eu canto, ali eu leio. Esse é o meu segredo. Toda sexta-feira, meu filho. Você quer pagar o preço, meu filho? Então você tem que ser diferente de todos. Porque a igreja tem muitas, pastores tem muitos, mas aqueles que fazem a diferença têm que pagar um preço maior. Esse é o meu segredo. E o senhor, pastor? Estou nessa faixa aí, eu só estou aqui hoje porque essa semana eu paguei o preço. Eu já estou voltando amanhã pagando o preço, porque semana que vem tem outra conferência de jovens, e Deus precisa falar, então eu preciso diminuir para que ele cresça. Esse é o improvável. Pedro só foi o que foi, pregou a multidões, porque um dia ele entendeu que ele tinha que lançar a rede dele debaixo da palavra do Senhor Jesus. Eu quero te convidar nessa noite para você experimentar o que Pedro experimentou. Mas quando você vier ao apelo, você tem que entender que agora a sua vida vai ser lançar suas redes debaixo dessa palavra. Pastor, é difícil demais. É. Pastor, eu vou chorar demais. Vai. Pastor, o senhor acha que eu vou sofrer demais? Também. Mas quando voltar a rede lotada de peixe, você vai esquecer todo o sofrimento, porque você vai testemunhar que Deus existe e que milagres ainda acontecem hoje na face da terra. Não porque você é poderoso, a sua oração é poderosa, mas porque você resolveu lançar suas redes debaixo do princípio dessa palavra, que é poderosa, de um Deus poderoso, que age ainda hoje, no nome de Jesus. O namoro muda, o noivado muda, o casamento tem que mudar. Os homens têm que mudar dentro desse casamento, as mulheres têm que mudar dentro desse casamento, porque na carta de Pedro fala para a mulher ganhar o homem sem palavra.
É nenhuma palavra, não é 100 palavras, não. Não é com C, não, é com S. E tem umas donas aí que falam muito. Meu Deus do céu. E é por isso que o homem tem ódio de crente. A começar da senhora. Ele não fala, senão ele toma panelada. Fala demais. Mas a palavra fala que é para ficar em silêncio, que é para orar. Você está vendo como a gente está dentro da igreja, se achando que está bem, e estão perdendo as melhores pescarias da nossa vida, porque nós não estamos lançando a nossa vida debaixo da palavra de Deus. A boa notícia é, você está vivo. O nosso Deus continua vivo. O de ontem e o de hoje é o mesmo, e o será para sempre. Escuta ele no seu quarto, e quando ele falar, lança a rede. Ô gente, lança. Quer experimentar isso? Você vai ter que dizer não para um monte de coisa lá fora. Já estou te dizendo. Então não levanta porque o outro vai levantar, não. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Falei, Deus, eu quero experimentar essa pesca maravilhosa na minha vida, na minha profissão, no meu casamento. Eu quero. Todos os dias da minha vida me ensina a lançar debaixo dessas redes. É obediência, é morte, vai doer. Eu estou com medo. O medo é normal das nossas vidas. Eu gosto dessa turma de jovens por causa disso. Eles não têm medo de morrer. Aleluia. Desde os 19 anos eu trabalho com jovens. E se Deus me der 90 anos eu vou continuar trabalhando com jovens, mesmo sendo pastor titular. Porque quando vocês entendem a mensagem, vocês vão de madrugada, vocês vão para qualquer lugar. Fica firme. Muita gente vai rir, vai zombar de vocês. Olha para Jesus. Mas quando vocês lançar a rede de vocês, a história vai ser outra. Os que estão rindo vão começar a chorar. E vão falar assim, como é mesmo que você ora a Deus? É o que está acontecendo lá na igreja, com os meus filhos, e com minha esposa, e comigo. Como é que vocês oram a Deus? Parece que a oração de vocês chega mais rápida no céu. Quando vocês oram, parece que a gente não consegue ficar sem chorar. O que é isso? Nós lançamos a rede debaixo da palavra de Deus. Somos pecadores como todos vocês. Sabe o que tem acontecido na minha casa? A gente cai igual vocês, mesma coisa. A gente levanta mais rápido do que vocês, porque lá é 24 horas de adoração, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Meu Spotify fica ligado de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Nos louvores, adoração, hino. Porque eu não sei que hora que Deus vai me usar. Se vocês fizerem isso, prepara, porque na escola de vocês, muitas meninas e meninos vão procurar vocês. Se demora uns 2 a 3 meses lendo a palavra, ouvindo louvores de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Mas quando começar a acontecer, vocês vão perceber que o Espírito de Deus está com vocês e que Deus está usando vocês, inclusive no serviço. Valadares vai ser pequeno. Esse templo vai ser pequeno, porque a pesca é maravilhosa. Amém? Não escute aqueles que falam e não têm a Bíblia nas mãos. Pega a palavra e fica com ela e não solta ela nunca mais. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Pai, muito obrigado pela colheita do Senhor nesse lugar. Muito obrigado pela tua igreja que tem despertado dia após dia. Eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor, lá onde o Senhor já está, foi o Senhor que prometeu que o Senhor estaria no secreto do nosso quarto e em secreto. Quando esses meninos fecharem a porta do quarto, desligar os seus celulares e dobrar o joelho na beirada daquela cama, Pai, se manifesta a eles no nome de Jesus. Visita aquele quarto no nome de Jesus. Dá um sinal para eles no nome de Jesus.
Entra nos sonhos deles no nome de Jesus. Entra na profissão deles no nome de Jesus. Entra no namoro, no casamento no nome de Jesus. Levanta uma geração de adoradores a Ti, que não tema nada a não ser pecar contra o Senhor. Que os Teus dons venham sobre eles no nome de Jesus. E quando eles colocarem a mão e começar a orar, Pai, que o Teu Espírito esteja com eles no nome de Jesus. Que eles voltem para casa pedindo perdão aos pais pela desobediência. Que eles voltem para casa pedindo perdão aos professores que eles zombaram deles. Mas que o milagre do Senhor e o derramar do Teu Espírito esteja sobre a vida deles e através da vida deles, no nome poderoso de Cristo Jesus. Levanta a nossa nação no poder do Teu Espírito. Levanta, ó Pai, líderes desta cidade, aqui neste lugar, no poder do Teu Espírito, no nome de Jesus. Que não entre nenhuma falcatrua, sem vergonha, de político dessa cidade, mas que seja um político como Daniel, cheio do Teu Espírito, no nome de Jesus. Marca essa geração como uma geração que não teme a nada, a não ser pecar contra Ti. Que estejam prontos para morrer pelo Senhor. E quando eles lançarem as redes, que os milagres aconteçam, como a Tua palavra nos promete, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, a nossa súplica. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus os abençoe. Vou fazer um desafio para vocês que estão aqui na frente. Salmo 119, são 176 versículos. Durante 30 dias, lê todo dia o Salmo 119. 30 dias, começar de amanhã. Hoje já está mais tarde, mas começar de amanhã. 30 dias. E pega um caderninho, e aquilo que Deus esquentar o seu coração, escreve no caderninho, põe a data. 30 dias no quarto, em vez de estar no WhatsApp, no Instagram. Não é para ficar de jejum disso não, senão vocês vão morrer. É só para enquanto estiver lendo a Bíblia, não ficar nesse negócio, entendeu? E depois vocês me mandam o testemunho. Eu quero ter o prazer e o privilégio de escutar o que Deus vai fazer com vocês, porque vai fazer. Nunca mais, se vocês buscarem ser cheios de Deus, vocês vão ser os mesmos. Nunca mais. Mudou tudo. Tudo. Vai morrer, mas vai nascer Cristo em nós. Amém? Podem voltar para os seus lugares. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado pelo privilégio, carinho, convite. Muito obrigado por essa noite. A Deus, ao Espírito Santo de Deus.